pessoal, tudo bem? Eu sou a Sara aqui do canal Educando Física e essa é a nossa aula inaugural. A gente vai ter uma introdução à cinemática, mas antes de começar a falar da cinemática, a gente precisa entender o que é o conceito de mecânica, o que é a mecânica, o que ela estuda, que área é essa da física, né? E a mecânica nada mais é uma área da física que ela vai estudar o movimento. Por isso que a gente vai tratar aqui, dentro da cinemática, do movimento das partículas, o estudo do movimento das partículas. E a mecânica ela é dividida em duas principais sub-áreas. A primeira delas é a cinemática e a segunda, aqui listada, a dinâmica. A cinemática ela vai visar fazer uma análise matemática dos movimentos sem descrever a questão que causa aquele movimento, sem investigar a causa primária desse movimento. Já a dinâmica, ela analisa a causa primária, a causa que origina então o movimento, ou então a causa que venha provocar algum tipo de alteração no movimento que estamos estudando. Eu coloquei uma frase aqui que é muito importante que vocês guardem no coração e também na mente de vocês. A frase diz o seguinte: a cinemática usa conceitos da geometria associados à ideia de tempo. E por que eu coloquei essa frase? Eu coloquei essa frase justamente porque a gente vai usar alguns conceitos matemáticos para aplicar dentro da física para o estudo dos movimentos. Lembra que cinemática a gente descreveu como análise matemática dos movimentos? E é aqui que inclui a geometria. A gente vai precisar de algumas noções básicas matemáticas para essa área de estudo da física. Porém, se você não tem nem noções básicas, não tem problema. A gente também vai desenvolver isso durante as aulas, tá bom? Porque o intuito aqui é sempre ajudar vocês. Então, qualquer tipo de dúvida, qualquer problema que tenham com física e com matemática também, eu estou aqui para dar essa solução, para explicar e para ensinar. Outra ideia que também está associada ao nosso estudo dentro da cinemática é o conceito de tempo. E por que o tempo é um fator tão importante dentro do estudo dos movimentos? Justamente porque com o tempo a gente consegue fazer várias coisas, encontrar diversas incógnitas e resolver diversos problemas físicos, como por exemplo calcular a velocidade média de uma partícula, a velocidade daquela partícula em um dado instante de tempo. Nós conseguimos também achar a posição exata de uma partícula em um tempo específico e até mesmo a distância percorrida por aquela partícula dado um certo intervalo de tempo. Então, por isso que a gente vai usar esses dois conceitos aqui grifados que são muito importantes. Agora a gente vai falar um pouquinho da diferença entre o que é um ponto material e um corpo extenso. Também são conceitos básicos e simples de se entender, tá bom? Um ponto material, ele também pode ser chamado de partícula quando a gente está falando aqui de cinemática, tá? Então, na verdade, o que a gente costuma chamar de ponto material dentro da física? O ponto material, ele então vem a ser um corpo que ele tem o tamanho desprezível em comparação com as distâncias envolvidas naquele problema. Vamos imaginar aqui então um carro atravessando o estado de São Paulo e indo até o estado do Rio de Janeiro. Nós consideramos esse carro como se fosse um ponto material, uma partícula, justamente porque o tamanho dele é desprezível se comparado a essa distância entre os dois estados. Vale ressaltar, gente, que o tamanho é desprezível e não a sua massa, tá bom? Isso aqui pode ser até uma pegadinha de vestibular. Embora o tamanho seja desprezível, a gente considera sim que a partícula ela tem uma massa. Outro ponto que é importantíssimo a gente ressaltar aqui nesse estudo é que na partícula, dentro da cinemática, a gente não considera a existência de rotação. Justamente por conta desse tamanho ser tão desprezível que a rotação ela não pode ser observada, tá bom? Agora, o que seria então o que a gente chama de corpo extenso? O corpo extenso, então, ele seria ao contrário do ponto material. Ele é um corpo que tem um tamanho que é sim considerável com relação às distâncias envolvidas e trabalhadas no estudo. O que a gente pode imaginar como um corpo extenso? A Terra girando em torno do seu próprio eixo. O movimento de rotação da Terra. Agora, praticando um pouquinho da matemática, gente. É mais para a gente treinar essa questão da geometria, do posicionamento de uma partícula, porque a gente vai precisar desse conhecimento para aplicar nos nossos exercícios de física. Agora a gente vai estudar um pouco sobre a posição de um ponto material. Bom,
Aqui eu coloquei um eixo, tá? Que é possível observar. Nesse eixo, vocês vão observar o quê? Que existe um ponto P e um ponto O. Esse ponto O vai marcar a origem desse eixo. E o ponto P, ele estará a uma distância qualquer do nosso ponto de origem, que é aqui a nossa referência. Eu dei aqui uma distância x qualquer, porque é uma incógnita, a gente não sabe, é só para exemplificar. E eu disse que esse ponto P está a uma distância de x, ou seja, qualquer valor, metros, como unidade de medida. Essa é a unidade de medida no sistema internacional. Prometo gravar um vídeo depois para vocês falando um pouco sobre conversões e unidades de medidas do sistema internacional, tá bom? Agora vamos olhar um pouquinho para esse eixo X. É outro eixo igual a esse, só que eu marquei distâncias e outros pontos dentro desse eixo. Qual seria a nossa primeira atividade? O que a gente vai trabalhar um pouco aqui? A gente vai trabalhar um pouco da questão geométrica da matemática. Onde está localizado o ponto tal com relação ao ponto de referência de origem desse eixo? O nosso ponto de referência de origem do eixo vai ser o ponto O. E vocês podem observar que temos 3 pontos distantes desse ponto O. Qual seria o objetivo dessa atividade? A gente vê o quão distante cada um desses pontos está com relação ao ponto de origem. Vamos observar primeiramente o ponto A. Lembrando que eu especifiquei que cada distânciazinha dessa aqui vai ser meio metro, 0,5 metros ou 50 centímetros, tá bom? Vamos medir então a distância do ponto O com relação ao ponto A. Nós temos meio metro de distância, 1 metro de distância, 1,5, 2. Ou seja, o ponto A está a 2 metros de distância do ponto O. Essa distância a gente vai chamar de XA, tá bom? Agora, a distância do ponto O com relação ao ponto B, o que chamaremos de XB. Vamos observar então aqui a nossa distância do ponto O com relação ao ponto B. Quanto é? Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ou seja, o ponto B está a 4 metros de distância do ponto O. Agora vamos observar o ponto C. Lembrando que o ponto C está à esquerda do ponto O. Se daqui para cá, do nosso ponto O à direita, nós contamos números com valores positivos, à esquerda nós contaremos números com o valor negativo, tá bom? Então vamos lá. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Qual é a distância do ponto C com relação ao ponto O? É importante uma coisa que eu vou falar para vocês. Distância sempre é trabalhado com módulo, ou seja, valor positivo. Só que aqui a gente está falando, na verdade, da posição do ponto C. O C está na posição menos 2,5. Porém, em termos de distância, tendo o ponto O como marco zero, nós temos que a distância do ponto O para o ponto C é 2,5, tá bom, gente? É importante observar isso também. Agora vamos complicar um pouquinho mais. Mas isso não quer dizer que seja um exercício difícil. A gente vai localizar, então, a posição do ponto P dentro desse plano cartesiano. Aqui a gente está trabalhando com 2 eixos. Aqui é o eixo X e o eixo Y, então 2 agora nesse caso. O nosso objetivo é descobrir qual é a posição em que está o ponto P dentro desse plano cartesiano. Lembrando que cada espacinho desse vale aqui 1 centímetro, tá bom, gente? Então, vamos ver no eixo X qual seria a posição do ponto P? Vamos contar. 1, 2, 3. Então, o P está a 3 centímetros aqui no eixo X, tá? Essa é a coordenada em X. Agora, vamos ver a coordenada em Y. 1, 2, 3, 4. 4 centímetros em Y. Essa é a posição do ponto P dentro desse plano cartesiano. 3 centímetros em X e 4 em Y. Agora vamos dificultar só mais um pouquinho. Vamos agora descobrir qual é a posição aqui desse ponto Q dentro desse sistema triortogonal.
Bom, então vamos lá. Lembrando que os espacinhos também continuam valendo aqui 1 centímetro cada um deles, tá bom? Vamos olhar primeiramente no eixo X, qual é a posição do nosso ponto Q. Vamos lá, então. Ponto Q, ele está aqui em 1, 2, 3, 4. 4 centímetros no eixo X. Vamos ver agora no eixo Y. Ó, aqui tá projetando, só para vocês verem, tá? Que tá no 4 mesmo, para dar uma melhor observação. É assim que vocês veem. Não vai ligar isso aqui no eixo que não tem nada a ver, tá bom? Vocês têm que olhar pela projeção. Mas vamos agora para o Y. 1, 2, 3. 3 centímetros em Y. Agora vamos pro eixo Z. 1, 2, 3. Também 3 centímetros no eixo E. Então, essa é a posição do nosso ponto Q aqui nesse sistema triortogonal. 4 centímetros em X, 3 em Y e 3 em Z. Sempre nessa ordem das coordenadas, tá bom? Sempre primeiro X, depois o Y e depois o Z, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira atividade. E em seguida eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o conceito de repouso e movimento, que também são conceitos fundamentais dentro do estudo da cinemática.